Vocês acabaram de declarar para o Senhor que Ele é bem-vindo nesta casa. Mas eu creio que também é mais amplo que isso. A sua casa também tem realmente em que o Espírito Santo, o Pai e o Filho sejam bem-vindos. E vocês disseram isso nesta manhã: seja bem-vindo na minha casa, na minha família. Seja bem-vindo em meu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos 18. Nós vamos fazer uma leitura, abra lá a Bíblia em Atos 18. Vamos ler alguns versículos ali destacados. E gostaria que você acompanhasse a leitura e depois nós vamos fazer algumas observações sobre esse texto que conta a história de um lindo casal, Priscila e Áquila. Atos 18:1 diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural de Ponto, ou do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E Paulo aproximou-se deles. Versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Vá para o versículo 18 agora. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, e chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, e era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Pai, que bom nós podemos estar aqui dizendo que essa casa é tua, nossa casa também é do Senhor. E queremos que o nosso coração seja dilatado para receber, para acolher, para abençoar, para fortalecer, para consolar, para edificar vidas e corações. Que o Teu Espírito fale conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, assim te pedimos. Amém. Priscila e Áquila. Vamos conhecer um pouquinho desse casal. Interessante notar que normalmente o nome dela aparece primeiro do que o do esposo. Então a Priscila na frente de Áquila. E é curioso isso, porque alguns estudiosos talvez dizem pelo ministério que era mais destacado na vida de Priscila do que de Áquila. Mas às vezes que eles aparecem nas Escrituras, eles aparecem aqui em Atos, nesse capítulo 18, muito especialmente, morando em Roma, vindo para Corinto, depois para Éfeso, fica um período lá e vocês vão perceber que numa das cartas de Paulo ele faz novamente menção a esse casal e eles estão de novo em Roma. Mas ao que parece eles eram bons profissionais. Áquila e Priscila eram pessoas muito gentis e simpáticas, porque eles se relacionavam bem com as pessoas. Quando Paulo chegou e encontrou com eles em Corinto, eles estavam vindo de uma perseguição, porque o imperador Cláudio de Roma expulsou todos os judeus daquele lugar. E eles foram para Corinto, Roma, Itália, Corinto, Grécia. Então eles vão ali e eles veem um homem que se aproxima ali, que também tinha o mesmo ofício, e esse homem era Paulo. E ele se aproxima e o texto bíblico diz que eles fizeram uma sociedade de consertar tendas, fazer tendas. E Paulo começou a morar com eles, então parece que eles eram muito dados, eram pessoas assim, receptivas, hospitaleiras. E Paulo ficou um tempo com eles e eles se tornaram uns discípulos de Jesus muito lindos na forma como eles desenvolveram a fé. E você percebe que a casa de Priscila e Áquila era uma casa muito acolhedora e muito cheia de Jesus. É isso que a gente vê na vida desse casal.
Paulo leva-os para Éfeso, sai de Corinto, eles vão junto para Éfeso, e Paulo fica um tempo, e Paulo vai continuando a viagem missionária, vai para outro lugar, voltando lá para Antioquia, e eles permanecem em Éfeso. E interessante que ali eles encontram uma pessoa chamada Apolo. Apolo era um cara versado, um bom de oratória, e eles educam esse homem porque eles conheciam muito a Bíblia, o Apolo. Ele tinha uma boa oratória, mas ele não conhecia ainda a essência do Evangelho. E então, Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, como que uns mentores espirituais acolhem Apolo e ensinam a verdade do Evangelho, o batismo de Jesus e o que aconteceu com o batismo de João. E eles são centralizados na fé adequada. Olha que coisa linda que esse casal faz. Eles acolhem Paulo, eles trabalham junto com Paulo, eles acompanham Paulo como cooperadores do Evangelho. Agora eles recebem pessoas novas convertidas e eles conseguem formar essas pessoas, como que discipular Apolo, e é assim que eles fazem. E vocês vão conhecer a vida dele depois lá na carta a Romano, no final da carta, e Paulo faz uma saudação. Saúda Priscila e Áquila e a igreja que se reúne na casa deles. Esse é o casal que nós queremos aprender com eles nesta manhã. Nós estamos trabalhando essa abordagem de conecte-se, conviva e coopere. É muito importante a conexão, é muito importante a convivência, é muito importante a cooperação quando nós falamos de família, quando nós falamos de corpo de Cristo, quando nós falamos de igreja. Uma igreja que está exercendo o mesmo ministério de Jesus, uma igreja que não está sossegada, salva e acomodada, mas uma igreja que está andando, correndo e se movendo e voando, e uma igreja que também ela é representada por várias gerações. Nós vimos isso na semana passada. Nós estamos com um grupo geracional e a gente precisa ter essa conexão de gerações, todos sendo cuidados. Os nossos filhos têm vez no reino de Deus. Os nossos adolescentes e jovens são importantes dentro do reino de Deus. Os casais são importantes dentro do reino de Deus. Os idosos são importantes dentro do reino de Deus. E nós precisamos ter essa visão intergeracional. E falar dessa igreja, nós estamos falando de uma igreja caseira, uma igreja doméstica, uma igreja do lar, uma igreja comunitária, uma igreja em que as pessoas se interagem dentro de uma vivência familiar. Porque lá em casa é assim, na sua casa é assim. Quando você olha para o histórico da igreja primitiva, você vai perceber o destaque de Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos. Ele faz questão de dizer que a igreja se reunia no templo e de casa em casa. Alguns estudiosos dizem que é uma igreja de duas asas, então elas têm que estar no templo, as pessoas têm que estar no templo, mas elas têm que estar nas casas. A fé, ela trabalha assim. Vocês estavam ouvindo agora há pouco 2 missionários, e o nome deles é omitido, esses missionários que estavam aqui à frente, porque eles vivem numa região de igreja perseguida, e com certeza uma das formas de você entrar nesses lugares é através dos bastidores das famílias, das casas. E a igreja de duas asas é essa igreja capaz de trabalhar com a dinâmica da grande celebração, do grande encontro, e vocês estão aqui para isso, mas é uma igreja também que é comunitária, ela está pulverizada nas casas, nas famílias. E é legal quando, no passado nós já fizemos isso, o mapeamento da nossa cidade, e colocamos todos os pontos na nossa cidade dentro do mapa, em que existem os nossos grupos pequenos, que nós aqui chamamos de células. E é tão bom ver esta igreja pulverizada neste lugar. É como se você tivesse um monte de sal aqui e ele não tivesse nenhum efeito se estivesse junto, mas o sal tem que estar fora do saleiro. Alguém também fez uma outra comparação semelhante. Não adianta você ter um monte de esterco aqui e terra esparramada por aí, você tem que pulverizá-lo para ele produzir. O sal tem que estar fora do saleiro. Então, quando a igreja está esparramada na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança, nós estamos vendo essa igreja pulverizada, e lá tem a luz acesa, lá tem o sol que brilha, que é Jesus, através da sua vida. Lá tem o sal que faz diferença. Então esta igreja de duas asas é uma igreja caseira, porque os cristãos se reuniam também no templo, mas também de casa em casa. E é um modelo de igreja porque não precisa de muita estrutura econômica. A igreja em casa não precisa de grandes aparatos. A igreja em casa você pode fazer. Existem algumas igrejas, inclusive no Brasil, em que ela cresceu muito. A igreja Assembleia de Deus cresceu muito assim, porque às vezes eles estavam na igreja e depois eles mudavam de cidade e ela esparramava, porque onde aquela pessoa que era daquela igreja foi para um outro lugar, lá ele fazia daquele lugar uma congregação e ele começava uma igreja. A igreja Assembleia de Deus expandiu muito por isso,
Porque cada um que experimenta a fé, ele se sente corresponsável de, estando em Corinto, estando em Éfeso, estando em Antioquia, essas pessoas vão ser portadoras dessa palavra. E é esta consciência que a gente precisa despertar em fazer discípulos e você ser o evangelista, não aquele pregador, mas compartilhar a sua fé que um dia você recebeu. E é tão importante porque tem pessoas aí que não tem nada na vida, tem um futuro nebuloso, e você tem uma fé gostosa, uma vida que te transforma, e você pode compartilhar uma eternidade com essas pessoas que estão vivendo iludidas no mundo e perdidas muitas vezes. Então, meu irmão, a igreja de Jesus é um lugar de conexão, de convivência e de cooperação. A sua casa tem que ser esse lugar também, um lugar de convivência, um lugar de cooperação, mas também um lugar de conexão onde as pessoas podem fazer algo. Achei muito interessante, João Gabriel estava em casa lá ontem e ele fez várias mudas de capim-cideira, ele vive distribuindo mudas, e ele cortou algumas mudas e colocou no grupo do condomínio. Olha, tem erva cedreira ali na frente de casa, se você quiser muda, pode vir aqui pegar. E olha, rapidamente as mudas foram. Eu fiquei assim, puxa, eu nunca fiz isso. Ele teve a ideia, estava lá em casa e fez isso ontem. Mas ele criou o quê? Uma conexão com as pessoas. Então nós precisamos dar passos de conexão e aprender a conviver em comunidade. E eu sei que às vezes você tem as suas dificuldades. Você olha, aquele condomínio tem um monte de coisa, aquelas pessoas, meus vizinhos, você pode fazer um monte de reclamação. Mas qual é a sua atitude que vai estabelecer pontos de conexão com as pessoas? Então a igreja de Jesus e o discípulo de Jesus é uma pessoa que se conecta, que aprende a conviver com as pessoas difíceis, inclusive, e é um tipo de pessoa que coopera. De alguma forma ele quer ajudar alguém a fazer algo. Então nós vamos ver essas três coisas. Em primeiro lugar, esta igreja caseira é uma igreja aberta e acolhedora nos relacionamentos. Ela sabe fazer o quê? Conexões. Vocês já ouviram essa palavra hub? Hub é um equipamento que se usa na tecnologia para fazer conexões entre outros equipamentos. Mas essa terminologia está sendo utilizada em várias áreas. Por exemplo, na área da tecnologia, o hub conecta os dispositivos de uma rede. Mas quando você fala na área de transportes, um hub logístico, é um lugar que se concentra as coisas conectando diferentes rotas e destinos. Ali é um hub. Mas também você pode usar isso nos meios dos negócios, um hub de inovação, conectando pessoas e ideias a negócios. Mas nós estamos falando aqui de hub, de relacionamentos. A igreja precisa ser esse lugar de conexão, um hub. A sua casa precisa ser esse lugar de conexão, a sua casa precisa ser um hub. Nós temos uma IPI em Sorocaba, pastor Caio é nosso amigo, viajamos juntos e algumas vezes em algumas viagens missionárias, e a igreja dele chama lá em Sorocaba IPI, mas o nome que é conhecido é Hub, porque ele quis salientar que aquela igreja tem que ser um lugar de conexões, e tem desenvolvido um bom trabalho com projeções de crescimento. A gente tem visto o que está acontecendo lá nessa IPI em Sorocaba, chamada Hub. A casa de Áquila e Priscila é um hub, é um lugar que você percebe um casal aberto, dilatado nos relacionamentos, que constrói pontes, que estabelece contatos e que promove aproximação. Tanto assim que eles encontram Paulo, que eles encontram Apolo. É notório que a casa de Priscila e Áquila é acolhedora, é uma casa de porta aberta, é uma casa que hospeda com facilidade, é uma casa receptiva. Eu sei, queridos, os tempos mudaram e você tem dificuldades de abrir a sua porta da casa para receber pessoas. Tem tanta gente mendigando, tem tantos desconhecidos, mas peça sabedoria para Deus para que você jamais feche a porta da sua casa, para que ela seja um hub, seja um lugar de conexões, de contato com as pessoas, seja da sua vizinhança, seja também um lugar onde você possa acolher os aflitos e ajudá-los. Gente que tem vários problemas e você precisa aprender a ouvir. Esta é a casa de Priscila e Áquila, porque essa casa que está viva e ativa na rotina da vida é uma casa que demonstra receptividade, empatia, calor humano. E é como que se as pessoas chegam perto de você, elas se sentem bem-vindas, elas se sentem contentes em estar do seu lado, compreendidas e valorizadas. E a característica de uma pessoa aberta e acolhedora, ela é receptiva. Ela também é empática, porque ela consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Ela demonstra esse calor humano. Ela é generosa e disponível, porque ela às vezes tem que dar um pouco para as pessoas. Ela tem que abrir mão de algumas coisas, e às vezes até do seu próprio tempo de descanso, para você dar atenção às pessoas.
Essa casa hub, essa casa ativa e viva e acolhedora, é uma casa que respeita as diferenças, porque as pessoas não são iguais e a história das pessoas são diferentes. É uma igreja, é uma casa que tem paciência nessas conexões e tem facilidade para promover conexões. É isso que Priscila e Áquila me ensina nessa visão de vive e ativa na rotina da vida. Agora, uma coisa curiosa é que o texto nos fala sobre esta ideia de viva e ativa na rotina da vida. Por quê? Eles estavam tocando a vida deles normal. Eu acho que deve ser uma sensação horrível você ser expulso de um lugar porque você é de uma raça. E esse movimento antissemitista ou antissemita é um movimento muito forte no mundo, porque gratuitamente as pessoas odeiam judeus. E eles foram expulsos por Cláudio, imperador de Roma. Então, você imagina estar no lugar, com a sua casa, tudo estabelecido, a sua rotina de vida, e de repente você é expulso daquele lugar. A sensação é horrível. Qualquer tipo de expulsão é horrível. Eu não tenho um exemplo muito bom na minha vida, eu sinto vergonha disso, mas foi uma coisa muito boba. Um dia nós estávamos fazendo uma comemoração lá em São Paulo, e naquela época a gente estava cantando o hino nacional, numa fila grande, eu era um dos alunos, e enquanto se cantava o hino nacional, eu estava lá com os meus 3 amigos e conversando. E de repente, a diretora, eu vi ela olhando, e chegou lá na sala, você, e eu levei 3 dias de suspensão da escola. Uma desatenção da minha parte, mas é a sensação horrível. Você não poder ir para a escola. Fui expulso por 3 dias da escola. A sensação de Áquila e Priscila era muito pior. Eles foram expulsos da casa, foram expulsos da cidade, foram expulsos da vida para um outro lugar. Eles tinham que buscar uma coisa nova e foram parar lá em Corinto. Não é bom isso. Talvez quando você é expulso, eu já escutei histórias de gente que perdeu o sítio e expulsaram daquele lugar. Eu escutei muita história assim do Paraná. E essas pessoas vão ter que reconstruir. Assim aconteceu com Priscila e Áquila. Mas não são pessoas que se intimidam com os problemas da vida, porque por que eles fizeram isso com a gente? Vou montar um sindicato, vou montar um movimento contra Roma. Eles não fizeram isso, eles foram para Corinto, tem que superar essas crises que você vive de expulsão, de traição, de decepção. E eles tocaram a vida, a rotina da vida. A vida continua, é mais ou menos isso que Priscila e Áquila entenderam. A vida continua, nós vamos continuar trabalhando, fazendo tendas, arrumando tendas, consertando tendas e tocando a vida. É assim que é a vida na rotina. Você precisa aprender a enfrentar as situações circunstanciais e contingenciais. Eles eram artesãos, e artesãos são pessoas simples, mas eles tinham uma habilidade, porque nesta época a gente percebia que os cristãos, que na maioria deles eram artesãos, eles saíam quando expulsos. Aconteceu isso em Roma, porque em Atos 8 você vê que eles foram expulsos e a igreja sendo perseguida, eles tiveram que se virar e entrar na rotina da vida. Priscila trabalhava com Áquila, fabricando ou reparando tendas. Era um trabalho muito importante no mundo antigo, pois as tendas eram essenciais para as pessoas que estavam em viagem, como as caravanas, como os mercadores, como os militares. Então as tendas eram importantes, então tinha que levantar acampamento, fazer as tendas, eles dormiam, não tinha hotel, não tinha Airbnb. Então eles faziam as suas tendas, era um trabalho importante. E trabalhavam com couro, com tecido grosso, e peles de animais que eram combinados para fazer uma estrutura resistente e adequada para abrigar as pessoas. E ao que parece eles eram bons nisso. E Paulo também. Me chama muita atenção esta visão de você não ser pesado a ninguém. E Paulo usa muito, ele chama a atenção das igrejas pelas quais ele passou, que ele nunca foi pesado naquelas igrejas, porque ele queria ter o autossustento para a igreja não ter que pagar todas as despesas dele. Então ele se encaixa aqui naquilo que a gente chama de fazedores de tenda, os missionários fazedores de tenda. Meu irmão, muitos pensam que servir a Deus é um chamado ministerial para ser pastor ou missionário. Certa vez eu ouvi um professor, foi isso lá em 85, 86, que ele disse assim, olha, um pedreiro, um engenheiro, um médico, ser um engenheiro, ser uma dona de casa, é tão sagrado quanto ser um pastor e um missionário.
E ele dizia assim: o importante é que você detecte qual é a sua vocação, para que Deus te chamou. E se você viver na vida da obediência, do temor a Deus, sendo um pedreiro, sendo um mecânico, sendo um engenheiro, sendo um advogado, e você sendo um pastor, sendo um missionário, ou alguma coisa envolvida, ministério, um capelão, ok, importante é que você entenda qual é o seu chamado, e aquilo pode ser tão santo quanto o trabalho pastoral. Então depende da sua vocação. Você pode ser um empresário, ok, mas se Deus te chamou para aquilo e você usa aquilo, o seu negócio, para a glória de Deus, isso é sagrado. Isso é a rotina da vida. E é interessante que, quando você lê o versículo 2, lá encontrou certo judeu. Então chegaram em Corinto, encontrou um judeu chamado Áquila, e chegaram da Itália. E aí, como é que vocês estão? O que aconteceu com vocês? Aquela conversa da rotina da vida. E eram do mesmo ofício. Ah, o que você faz? Eu faço isso. Então eles se apresentaram e passou a fazer tenda com eles. E ali trabalhava, pois a profissão era fazer tendas. E todos os sábados, a rotina aqui agora já de Paulo, ele ia para a sinagoga. Ele morou numa casa de um tal chamado Tírcio, você pode olhar aí nesse texto, que era perto da sinagoga. Paulo sempre foi estratégico nisso, né? Ele não queria ficar longe da igreja, ele queria ficar perto daquelas pessoas com as quais ele queria se comunicar. E o texto de Atos 18 relata justamente isso. Ele teve o chamado para testificar aos judeus. Mas os caras eram cabeça duras, eles não conseguiam entender o evangelho de Jesus, até que Paulo falou: não aguento mais isso, então se vocês não querem, tá bom, eu vou para os gentios. E é esta a ideia que acontece aqui em Atos 18. E aí ele passa a pregar para os gentios. Inclusive foi um maior tumulto na cidade de Corinto e depois na cidade de Éfeso. Quando Paulo está ali, um rebuliço na sinagoga, chamam um tal de Galho, que era o representante da província, e leva o caso para lá. Aí o Galho diz assim: vocês estão brigando sobre religião, meu caso aqui é jurídico, isso aí não me importa. E o pau torou lá embaixo. É isso que o texto de Atos 18 diz. Então a gente tem que entender que o evangelho, a vida cristã, não acontece com você isolado dentro de uma igreja, e você no mosteiro, retirado, ou você buscando, adorando a Deus, na sua reclusão. Mas a vida cristã, ela se descortina, ela se desenrola na oficina, se desenrola lá no lugar onde você está, na universidade, e lá na sua vizinhança, lá no seu condomínio, lá no seu ambiente de trabalho, lá no seu bairro. A vida cristã se desenrola assim, e você precisa que esta fé caseira seja transmitida nesse ambiente de oficina, de lugar do seu dia a dia, na rotina da vida. É por isso que a fé, ela não pode ser confinada aos templos, aos santuários, ao lugar da adoração. A fé cristã, ela se dilui na sociedade. Então, a vida ativa na rotina da vida é uma pessoa que tem a consciência que eu não posso ser peso morto na sociedade, eu tenho que ser influente, eu tenho que marcar vidas, eu tenho que fazer diferença lá como meu chefe, eu tenho que ser um funcionário exemplar, eu tenho que ser um bom patrão, eu tenho que construir uma história, eu tenho que deixar um legado. E seja na padaria, na feira, na rua, na universidade, no mercado, em qualquer lugar. Isso é ser ativo e vivo. Nós somos um povo vivo e ativo. E é bom isso. Conviver com as pessoas, a palavra conviver vem do latim convivere, justaposição de duas palavras, com e vivere. O com significa junto, e vivere é viver. Então conviver é isto, é viver junto, é compartilhar a vida com alguém, estar em proximidade, coexistir com as pessoas. Isso é conviver, compartilhar experiências e compartilhar o tempo com outras pessoas, e é estabelecer pontes de relacionamento. A igreja cristã hoje precisa trabalhar melhor isso, né? Quando se falamos do futebol Esperança aqui, esse projeto, é um projeto que faz ponte com a sociedade. E agradeço a Deus por pessoas que Ele tem levantado aqui, junto com Gilban, que foi atleta, que foi jogador de futebol profissional, e que está fazendo pontes com a sociedade. E é isso que a gente quer trazer. E lá não é um lugar que fala palavrão, então as pessoas nessa convivência vão aprender características disso. Vi também no projeto lá na Índia, também esse mesmo projeto de esportes, de lidar, porque é uma conexão, e vários missionários que nós hoje somos parceiros, desenvolvem. Tem um que também mora num lugar de perseguição, ele começou a falar do evangelho, não, agora sou missionário entrando, inclusive os missionários não entram em muitos lugares, em muitos países, se falar, sou missionário. Mas se ele falar que é técnico de futebol, ele vai entrar naquele lugar. Recentemente estava compartilhando com uma missionária, numa conversa com ela, sobre um projeto que hoje está se tornando comum no meio missionário.
Mission Business. Ah, que estranho, mas missão e negócio, comércio, o que eles fazem? Criam um hub, estabelece uma cafeteria, por exemplo, montam toda uma estrutura num país desses, e eles vendem café. E as pessoas da cidade vêm aqui nesse lugar para tomar café, mas ali eles estão procurando fazer o quê? Conexões e conviver com essas pessoas, e os brasileiros nesse sentido são muito bons nisso, porque os caras são muito sisudos na Europa e na Ásia, e o brasileiro, bom dia, e estabelece conexões e conversa. A Lidiane, que veio aqui recentemente, eles têm, pela missão que estão realizando na Albânia, um Mission Business. Eles estão trabalhando isso, onde estão montando uma cafeteria para criar pontes. Isso a gente chama conviver. E com essa aproximação esportiva, negocial e outros tipos, saúde, médicos, como os morávios fizeram, alguns se candidataram a ser escravo na África ou num país para, através da sua profissão, escravo, comunicar o Evangelho. Então, meu irmão, o grande desafio meu e seu é, você não precisa sair do seu lugar, mas Deus te usar no nicho que você está situado. Fazer desse lugar profissional que você ocupa um hub, um lugar de conexões com as pessoas, porque você pode alcançar essas pessoas, coisas que nós não podemos. Se você é médico, alcança os médicos, enfermeiros, os enfermeiros, empresários, os oficina mecânica, mecânico, alcance os seus pares, representante comercial, produtor rural. Então a ideia é esta, de você usar a sua rotina da vida para fazer conexões e conviver com as pessoas. E isso aconteceu com a igreja primitiva, porque eles viviam gostosamente na comunhão, no partir do pão, tocando figurinhas. E por fim, uma igreja caseira, ela é atuante e dinâmica nos ministérios, e aqui entram as cooperações. Nós entramos agora na estação outono, dia 20, e é gostoso ver isso no ciclo de um ano, as 4 estações. E quando a gente pensa nas estações, a gente está lembrando de cada característica de uma delas. Quando olhamos para o outono, tem mais ideia de maturidade. Eu vi que uma árvore, uma paineira perto de casa, ela caiu todas as folhas recentemente e já brotaram as folhas novas. E é tão lindo ver isso. Agora nós estamos entrando no inverno, então elas lançam as folhas para economizar energia, para preparar para o inverno. Mas depois vem a estação das flores, a primavera, e depois vem o verão. Tudo isso é importante. Agora, Paulo utiliza uma expressão, na verdade, Lucas, quem escreve, ele diz, Romanos 16:3, perdão, Paulo quem escreve, ele diz assim em Romanos 16:3, saúda Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. A palavra cooperador, novamente, é sum ergos. Ergon é trabalho e sum é junto. Então ele diz assim, esse pessoal, Priscila e Áquila, eles são junto comigo no trabalho do Evangelho. Esta é a ideia da cooperação. É que Priscila e Áquila entenderam, tanto quanto Paulo, que a vida cristã ela não pode ser mórbida, apática, infrutífera, passiva. Ela tem que operar junto com. Nós temos que fazer o Evangelho de Jesus conhecido, nós temos que ganhar pessoas para Jesus, nós temos que fazer discípulos. Então, cooperar. É isso que eles fazem. Eles se sentem úteis, então, exercendo o seu dom e seu ministério, cooperam com Paulo, cooperam com a igreja, cooperam com o reino, abrem as portas das casas, acolhe Apolo, acolhe Paulo e acolhe uma igreja lá em Roma. A casa deles é esta casa de cooperação com o reino. Então o meu chamado, o seu chamado, é porque a minha e a sua casa sejam casas que conectam com pessoas, que aprendam a conviver com pessoas e possam cooperar. Sentar junto, Apolo, vem cá, tem alguma coisa que precisa ser corrigida no seu chamado ministerial, e aqui, e Apolo seguiu a risca e se tornou um homem valente no reino de Deus. Mas passou pela casa, pelo hub de Priscila e Áquila. Quando nós falamos de estações, a gente volta para os nossos grupos pequenos, não sei se vocês repararam, lá dos dois lados, hoje nós temos 2 salas preparadas ali, tanto nesse canto quanto nesse, depois você pode passar lá e ver. Ali a gente quis simular uma ideia de um hub, da casa de Priscila e Áquila, que juntava cadeiras para reunir pessoas e conversar. Essa é a proposta que a gente tem nos nossos grupos pequenos, que a gente denomina células. E nós temos 4 estações, e vocês podem ver essas estações aí a preparar. Vamos lá? Nós temos a estação preparar, alcançar, integrar e celebrar.
E cada estação, e num ano, as nossas células, os nossos grupos pequenos, eles tratam sim, de janeiro a março, visão e missão, que é a visão e a missão do nosso hub, da nossa célula. Agora, abril e maio, nós estamos entrando aqui, é um período de evangelizar, de alcançar pessoas, de ver quem é a sua rede de relacionamentos, e é o que a gente chama de oikos. Oikos é uma palavra grega que significa casa. Depois, nós entramos em junho e agosto, um tempo de comunhão, discipulado e formação. Aqui é formação, comunhão, discipulado e formação, onde as pessoas são preparadas para liderar uma célula. E a gente celebra. E a última estação é setembro a novembro, onde a gente multiplica. Deixa eu falar uma coisa, que tem muita gente que gosta de ficar junto, mas não quer se separar. Irmãos, eu já conheci gente com uma mentalidade obtusa, fechada, fala assim: olha, nós vamos ficar só nós aqui, vem mais gente, tem problema, tem pepino, então vamos ficar só nós aqui. O evangelho é para expandir. Aquila e Priscila entenderam isso, e onde eles iam, a casa era expandida. E eu queria desafiar vocês nesta manhã. Eu queria convidar a Marvel para falar um pouquinho sobre os nossos grupos pequenos, porque os nossos grupos pequenos contribuem com o desenvolvimento espiritual das pessoas, pensando nessas dimensões de cooperação, de convivência e chamado nosso para trabalhar as conexões. Nós, dentro das células, nós temos uma nomenclatura, né? Não somente nosso foco é sobre a multiplicação, é uma célula de apoio, tem os líderes, tem os supervisores, tem os coordenadores cuidando das células. Nós temos as 4 Es. As 4 Es: encontro, exaltação, edificação e envolvimento fraterno. É um encontro com a sua célula, onde você, talvez aqui não acontece, né? Porque aqui você vem, escuta a palavra, louva o Senhor, volta para casa. Mas durante a semana, quando você participa de uma célula, você se encontra, faz esse tempo de comunhão, exaltação, edificação na palavra e esse envolvimento fraterno. Sempre tem algo para compartilhar, né? Eu estive visitando algumas células, como todos os coordenadores. Todas as semanas nós temos esse objetivo, né, de poder visitar todas as células. Hoje nós temos 119 células, semanalmente, mais de 1.100 e pouco de pessoas participando em célula. Nós temos os coordenadores, supervisores e líderes em treinamento. Mas também nós, como nós trabalhamos? Toda semana, cada líder recebe um roteiro. E o roteiro é do púlpito. Tem vezes que o roteiro é extra púlpito, com temas específicos. Também tem os próprios cursos, os cursos, né, que tem células que focam assim: olha, que tal que se nós participarmos dos cursos, vamos todo mundo estudar? Né? Nós temos nas redes mulheres, em algumas células, se juntando para estudar uma temporada dos cursos, que é muito importante na preparação. Nós temos também o discipulado, primeiros passos na fé, onde a pessoa vai e é discipulada pelo seu líder, coordenador. O discipulado, sempre eu falo que ela é uma terapia cristã, porque é um encontro semanal, onde você aprende da palavra, onde você é escutado se você está passando por alguma dificuldade, e onde você recebe o apoio direto, né, do seu discipulador. Nós também temos a formação de líderes no PCA Células, né? O líder em treinamento, ele é formado no PCA Célula. O líder que já passou pelo PCA Célula, ele é formado e capacitado no PCA Liderança, que vai acontecer na próxima semana, e vocês estão convidados também a participar. Nós temos a multiplicação, como nós já temos falado, e a prestação de conta. Gente, toda semana os líderes apresentam os relatórios. Os coordenadores nos reunimos semanalmente, eles têm o tempo deles de ver como que estão dando líder, que precisa essa célula, talvez essa célula precisa repotencializar para voltar a crescer e multiplicar. Gente, aqui não tem esta célula fechou. Aqui tem essa célula, vai se unir com a outra para se potencializar. Por quê? Porque tudo faz parte. Nós somos gente feliz, de casa em casa. Obrigado, Marvel. Ela é a coordenadora hoje de todos os grupos pequenos.
E já há alguns anos a gente tem trabalhado com os grupos pequenos. Eu sei que tem gente que vem à igreja e ela quer só no templo, mas não está de casa em casa. Talvez você está voando só com uma asa só, e é importante que nos grupos pequenos você participe para você ser cuidado, ser pastoreado melhor. Porque no templo, no grande multidão, a gente não consegue discernir e acompanhar você. E a gente se empenha como equipe pastoral para fazer isso. Mas no grupo pequeno, sim, eu já vi grupos pequenos dando assistência àqueles integrantes enfermos. Já vi grupo pequeno fazendo casamento. Tem um integrante lá da célula do grupo pequeno e eles arrumaram, organizaram todo o casamento dessa pessoa para regularizar. Já vi trabalhando nos momentos difíceis de funeral e o grupo pequeno perto, porque o grupo pequeno se torna esse hub, esse lugar de convivência, de cooperação, um lugar onde as pessoas se conectam. Nós temos 2 grupos pequenos aqui na IPI Dourados, os cursos e as células, ou as células e os cursos. A célula a gente chama de células de multiplicação e os cursos são células de apoio. Então nós temos cursos que trabalham várias áreas para ajudar você no casamento, nas finanças. Agora as células de multiplicação, dentro de um ano elas devem se multiplicar. E é importante para que outras pessoas sejam ganhas e sejam cuidadas e pastoreadas. É uma forma também de desenvolver liderança, porque nos grupos pequenos você pode desenvolver a sua liderança, você pode ajudar com o seu violão, você pode ser um anfitrião e abrir a sua casa. Faça da sua casa um hub, um lugar de conexão. É isso que eu aprendi de Priscila e Áquila. Eu quero conhecer esse casal muito simpático. O dia que nós estivemos nas mansões celestiais, e aí? Que experiência que foi de vocês, hein? Passaram por expulsão de Roma, chegaram em Corinto, acolheram Paulo e fizeram amizade com o homem. E depois vocês estavam em Éfeso, apareceu Apolo. Que ministério que vocês exerceram. Eu espero que tenha pessoas que possam falar isso a seu respeito, sobre o seu chamado ministerial. Uma igreja caseira é esta. Quero convidá-la a se colocar em pé. O desafio que temos é esse. Eu tive agora essa semana numa programação, reunião dos presbitérios, presidente de presbitérios e sínodos em São Paulo, discutindo. E teve 2 pessoas importantes lá que nos ministraram. Uma foi Carlito Paes, que é da igreja da cidade, uma igreja grande em São José dos Campos. Uma palavra muito desafiadora para nós, nessa linha de fazer discípulos. O pastor Josué Campanhã também estruturando, e Deus dê que a IPI do Brasil acorde para uma visão de expansão e de crescimento e de fazer discípulos. Eu creio que você é desafiado para fazer isso. Deus já tem feito muita coisa linda aqui na IPI Dourados, mas a gente precisa de mais Priscilas e Áquilas, pessoas que fazem da sua casa. Conversava essa semana com algumas pessoas para que lá no nosso condomínio, que ainda é pouca gente, a gente começar conexões. A gente já está fazendo isso para estabelecer um grupo pequeno e uma célula para a gente compartilhar aquelas pessoas. Nessa manhã você é desafiado com esse casal, que eles te inspirem, que a palavra de Deus te inspire, que o ministério de Jesus de fazer discípulos seja o seu ministério, seja o meu ministério durante esse tempo de vida que Ele te der. Não sei quantos anos você vai ter, nem eu, mas eu quero levar pessoas para o céu junto comigo, e eu espero que você também, e que você ganhe pessoas para Jesus. Pai, nesta manhã podemos aqui compartilhar a Tua palavra. E que gostoso saber que o Senhor nos chamou para sermos úteis no reino do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida inspiradora de Priscila e de Áquila, porque eles nos mostram que a minha casa, a nossa casa pode ser um lugar em que a gente estabeleça conexões, um lugar em que a gente possa também cooperar uns com os outros e conviver, aprender assim. Faz isso. Esta é a tua casa. Desperta aqui nesta manhã líderes, desperta anfitriões, desperta líderes para ajudar, líderes de curso, de células e pessoas que estão interessadas. Eu quero ser um membro, eu quero discipular pessoas. Que o Senhor levante pessoas aqui para discipular, para agir como Priscila e Áquila fizeram, como seguidores de Jesus. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.